E a CNA também participou das atividades da Tecnoshow. Durante as reuniões das comissões técnicas da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, foi apresentado um panorama do setor e as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. E quem esteve na cidade de Rio Verde e agora conta para você como foram essas palestras é a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola, Fernanda Schwantes. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Lara. Você começou falando então da importância do Brasil para garantir a segurança alimentar mundial, é isso? Isso mesmo, eu vou utilizar uma tela aqui para mostrar qual é o papel do Brasil como fornecedor de alimentos. Desde meados da década dos anos 2000, mais ou menos em 2005, a população urbana superou a população rural mundial. E é a população rural que produz alimentos. E como a gente observa pelo gráfico aqui, a tendência de crescimento da população urbana é bastante superior à tendência de crescimento da população rural. Então, o setor rural tem uma responsabilidade enorme como fornecedor de alimentos para atender essa população urbana crescente. E o Brasil tem um papel expressivo como um dos principais fornecedores mundiais de alimento. Atualmente, ele é uma das 10 maiores economias do mundo, segundo maior produtor de alimentos. Nosso clima em muitas regiões permite que se façam 3 safras, então o Brasil realmente tem um papel estratégico. É realmente a locomotiva agrícola mundial. Agora, qual é a força do agronegócio na economia brasileira? Eu trouxe também uns dados que mostram como o setor é importante, porque se fala tanto que o setor tem segurado a economia. E, com dados de 2016, o setor gerou em torno de 33% de todos os empregos, corresponde a 33% de todos os empregos. Então, da nossa população economicamente ativa de 98 milhões de pessoas, 33% estão empregadas no agronegócio, considerando os setores que estão antes da propriedade rural e também a agroindústria e distribuição. Também o agronegócio representa 46% das exportações. Historicamente, a importância do agronegócio é bastante relevante para sustentar os saldos positivos da balança comercial brasileira e 23,6% do PIB agrícola. Então, dos 6,6 trilhões que o país tem produzido, 1,5 é do agronegócio. Agora, Fernanda, quais são os desafios do setor para 2017 e quais as sugestões, então, para resolver esses problemas? Então, a gente apontou como principais desafios para 2017 a questão da reforma previdenciária, que se fala muito em tributar as exportações do agronegócio ou tirar as desonerações, que desde 96 a Lei Candir isenta de ICMS, por exemplo, as exportações do agronegócio, e que essa seria a solução para alguns problemas de previdência. Então, a gente apontou nas comissões técnicas que nós participamos de grãos, crédito e cana-de-açúcar, que inclusive os governadores devem estar atentos a essa visão do governo de que tirar a exoneração dos tributos seria salvação para a Previdência. Um outro desafio é a questão da PEC 55, que é a PEC dos gastos, que, como eu já comentei aqui outras vezes, vai ter bastante impacto sobre o ajuste das políticas setoriais. Dos principais instrumentos de política agrícola é a equalização da taxa de juros, e o Banco Central, o Ministério da Fazenda, tem falado muito em reduzir o volume de recursos que se gasta com equalização de taxa de juros. E, por outro lado, melhorar a gestão de riscos agropecuários. Então, temos que estar atentos a isso também, porque às vezes vai acontecer o corte em algumas rubricas, sem compensar em outras rubricas que auxiliariam o setor a continuar crescendo. E também a variação dos preços internacionais. Tivemos a eleição do Trump, esse ano estão previstas eleições na Europa e todo esse tumulto político, essa instabilidade tem impacto também sobre os preços internacionais. E para solucionar esses desafios, para que o agronegócio continue competitivo, nós apontamos 3 pontos também que a gente considerou prioritários. O acesso a mercados internacionais. Muitas vezes o Brasil fica impedido de fazer algum acordo por participar de um bloco comercial, então que ele tenha mais autonomia para os acordos bilaterais. A priorização de investimentos em infraestrutura e logística.
incluindo aí já uma demanda do Plano Agrícola e Pecuário, que é que o governo incentive o programa de construção de armazéns para melhorar o escoamento da safra, e a garantia de renda ao produtor, priorizando sempre a gestão de riscos agropecuários, porque às vezes a gente fala muito em taxa de juros, garantia de preço, mas se o produtor não fizer gestão dos seus riscos e tiver garantia de renda, ele não vai nem pagar o financiamento, nem ter como comercializar a sua safra. Agora, Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre, então, o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Né? A CNA já entregou as propostas para o ministro da Agricultura. Quais são os principais pontos? Isso, nós entregamos um documento, esse documento ao ministro da Agricultura, foi elaborado pelo sistema CNA em visitas regionais, em que a gente ouviu os produtores, e validado pelo Conselho do Agro, que é composto por mais instituições do agronegócio. Entre os principais pontos que a gente apresentou às comissões técnicas e que foram levadas ao ministro, a gente pede ampliação do volume de recursos tanto para custeio como para investimento, em percentuais que variam de acordo com cada programa de investimento, que sejam priorizados o programa Agricultura de Baixo Carbono, o programa para a construção de armazéns, e essa demanda também foi apresentada ao presidente da República. Ele e o ministro da Agricultura estão bastante sensíveis a essa demanda da CNA, e também o programa Moder Infra. Além disso, que sejam melhorados os instrumentos de gestão de riscos agropecuários. Nós elaboramos uma proposta que tem sido discutida com o Ministério da Agricultura e da Fazenda para um programa de subvenção às opções de venda. Então, esse problema que a gente está vendo esse ano de milho, pouca safra comercializada e preço baixo, seria de certa forma resolvido se o produtor travasse preço anteriormente. Então, a gente criou essa proposta de que seja incentivado que o produtor faça a proteção de preços antes do período de comercialização, entre outras propostas que estão todas no nosso documento. Ok. Assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola, Fernanda Schwantz, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia.